Sua própria irmã rouba seu noivo, e como se não bastasse, ela tem a audácia de enviar o convite do casamento. Uma clara afronta, mas em vez de se abalar, ela aceita e vai. Durante a cerimônia, o padre faz a pergunta fatídica. Há alguém contra esta união? O silêncio é quebrado. Ela se levanta, caminha até o altar e entrega uma simples caixa. O que havia dentro? Algo que fez o sorriso dos noivos desaparecer e o pânico tomar conta de todos. Antes de continuarmos, não se esqueça de curtir, comentar e seguir nosso canal para mais histórias incríveis como esta. As pesadas portas de madeira da catedral se abriram com um rangido que ecoou pelo silêncio solene. Por um instante ninguém notou. A atenção de todos estava no altar, onde o padre sorria para o noivo. Mas então, um murmúrio começou no fundo da igreja, uma onda sonora que cresceu rapidamente, abafando a música suave do órgão. Não pode ser, uma mulher sussurrou cutucando o marido. É ela mesma? O homem respondeu ajeitando os óculos. O que ela está fazendo aqui? Clara parou na entrada, permitindo que todos a vissem. 200 pares de olhos se viraram para ela. Bocas se abriram em choque. O vestido branco que ela usava, uma peça deslumbrante que ela mesma havia escolhido para o seu grande dia, brilhava sob a luz colorida que entrava pelos vitrais. Cada passo que dava pelo tapete vermelho era um ato de desafio. No altar, sua irmã mais nova, Bianca, cujo rosto estava radiante segundos antes, agora parecia ter visto um fantasma. Seus dedos apertaram o buquê com tanta força que as rosas brancas tremeram. O que ela pensa que está fazendo? Bianca sibilou para o homem ao seu lado. Leonardo, o noivo, estava pálido. O suor brotava em sua testa. Ele não conseguia desviar o olhar de Clara, que se aproximava com uma calma aterrorizante. Leonardo, faça alguma coisa. A noiva ordenou em um sussurro furioso. Chame os seguranças. Mande-a embora. Mas Leonardo parecia paralisado, incapaz de falar ou se mover. Uma organizadora de casamentos, uma mulher baixinha com um fone de ouvido e uma prancheta, correu na direção de Clara, o pânico estampado em seu rosto. Senhora, com licença, ela disse, tentando bloquear o caminho. Acho que houve um engano. Esta é uma cerimônia privada. Clara parou e olhou para a mulher com um sorriso frio. Engano? Pelo contrário, disse Clara, sua voz soando clara e firme no silêncio tenso. Estou perfeitamente no horário. Ela abriu sua pequena bolsa de grife e tirou o convite. O mesmo papel perolado, a mesma caligrafia dourada. Ela o estendeu para a organizadora. Veja, continuou Clara, Bianca fez questão que eu viesse. Ela insistiu que eu não perdesse por nada. A organizadora olhou do convite para o rosto de Clara e depois para o altar, completamente perdida. Ela gaguejou algo ininteligível e se afastou derrotada. O caminho estava livre. Clara ignorou os sussurros que agora eram abertos e hostis. Que audácia! Vestida de branco. Ela perdeu o juízo? Alguém deveria tirá-la daqui. Na primeira fileira, seus pais a encaravam. Sua mãe tinha a mão sobre a boca, os olhos cheios de horror e raiva. Seu pai parecia prestes a se levantar e arrastá-la para fora. Ele fez um gesto sutil, um aceno de cabeça em direção à porta, ordenando que ela saísse. Clara o ignorou completamente. Ela lhes deu um pequeno aceno de cabeça, quase imperceptível, um reconhecimento frio de que os via, e continuou andando. Ela não foi para a frente. Em vez disso, escolheu um banco vazio na metade do corredor, um lugar com uma visão perfeita do altar. Ela se sentou, cruzou as pernas elegantemente e colocou a bolsa em seu colo. O silêncio na igreja era tão pesado que se podia ouvir a respiração nervosa dos convidados. O organista, tentando desesperadamente salvar a situação, começou a tocar novamente. Mas a melodia parecia deslocada, quase fúnebre. A tensão era uma coisa viva na sala grossa e sufocante. Bianca, no altar, tentava se recompor. Ela forçou um sorriso para Leonardo, mas era uma careta de pura fúria. Vamos continuar, ela disse entre dentes ao padre. Ignora! Ela só quer estragar tudo. O padre, visivelmente desconfortável, pigarreou. Queridos irmãos e irmãs, ele começou, mas sua voz vacilou. Todos os olhares continuavam indo e vindo entre o casal no altar e a mulher de branco sentada sozinha no meio da congregação. Eles esperavam lágrimas. Esperavam um escândalo, gritos, acusações. Clara não lhes deu nada disso. Ela apenas observava.
seu rosto uma máscara de serenidade. O que ninguém ali sabia, o que nem Bianca nem Leonardo poderiam imaginar, era que a presença de Clara não era um ato impulsivo de uma mulher de coração partido. Era o primeiro movimento de uma partida de xadrez cuidadosamente planejada. Dentro de sua bolsa, ao lado do batom e do celular, havia uma pequena caixa de madeira. E dentro daquela caixa, documentos. Papéis que não apenas impediriam aquele casamento, mas que transformariam o que deveria ser o dia mais feliz da vida de sua irmã na sua maior e mais pública humilhação. A cerimônia recomeçou, mas a atmosfera estava arruinada. A alegria havia se esvaído, substituída por uma expectativa mórbida. Eles achavam que sabiam o que estava por vir, mas não tinham a menor ideia. Clara sentia o peso da pequena caixa em sua bolsa. Era o legado de sua avó, a chave para sua liberdade e a ferramenta para a justiça que estava prestes a ser servida. O espetáculo mal havia começado. A mulher sentada calmamente na catedral não nasceu da noite para o dia. Ela foi forjada no fogo, e o fósforo que acendeu a chama chegou pelo correio 2 semanas antes. Era um envelope grosso e caro. Clara o reconheceu imediatamente. Era o mesmo papel perolado que ela e Leonardo haviam escolhido meses antes. Por um momento seu coração afundou, pensando que era algum tipo de brincadeira cruel do universo. Dentro, o convite era uma cópia carbono de seus próprios sonhos. A mesma fonte elegante, o mesmo laço de seda, o mesmo poema sobre amor eterno que ela havia passado noites procurando. Mas a verdadeira facada não estava no convite. Estava em um pequeno bilhete, escrito à mão com a caligrafia floreada e infantil de Bianca. Querida irmã, dizia, venha ver como é o amor verdadeiro. Odiaríamos que você perdesse o nosso grande dia. Com amor, B. Clara leu as palavras 1, 2, 10 vezes. O amor verdadeiro dela. O nosso grande dia deles. A bile subiu por sua garganta. Não era um convite. Era um troféu. Bianca não estava apenas roubando sua vida. Estava se certificando de que Clara tivesse um lugar na primeira fila para assistir ao roubo. Ela pegou o telefone e ligou para sua melhor amiga. Raquel, você não vai acreditar no que acabei de receber, disse Clara, sua voz tremendo de uma raiva fria. Deixa eu adivinhar. A voz de Raquel soou cansada do outro lado da linha. É perolado e tem cheiro de humilhação? Pior, tem um bilhete pessoal. Clara cuspiu as palavras. Ela quer que eu vá. Ela quer me ver sentada lá enquanto ela se casa com ele. Houve uma pausa. Então Raquel disse com firmeza. Você vai rasgar isso. Vai jogar no lixo. Tomar uma taça de vinho e nós vamos marcar uma viagem para o dia do casamento. Você não vai a lugar nenhum perto daquela igreja. Está me ouvindo, Clara? É uma armadilha. Eu sei que é uma armadilha, Clara respondeu, olhando para o convite em sua mão. Então, Raquel insistiu. Eles querem uma plateia para a sua dor. Eles querem que você chore, que faça uma cena. Querem poder contar a todos como a pobre Clara não conseguiu superar. Eu sei, Clara repetiu, mas algo em sua voz havia mudado. A tremedeira se foi, substituída por uma calma de aço. É por isso que eu vou. O quê? Você enlouqueceu? Raquel gritou. Clara, não faça isso consigo mesma. O que Raquel não sabia era que na tarde anterior, Clara tivera uma reunião que mudou tudo. Uma reunião com o Dr. Almeida, o advogado de sua falecida avó Helena, um homem de cabelos brancos e olhos gentis que lhe entregou uma pasta de couro. Sua avó era uma mulher brilhante, Clara, disse o Dr. Almeida, e muito protetora com você. Ela me deu instruções muito específicas. O testamento só deveria ser aberto e lido para você 6 meses após a morte dela. Esse prazo se encerra no próximo sábado. No dia do casamento. Clara havia perguntado confusa. Exatamente, o advogado confirmou. Ela era uma estrategista. Acho que quando você ler o que está aqui, vai entender o porquê do tempo. E ela entendeu. Naquela pasta não havia apenas um testamento. Havia justiça. Havia poder. Havia um plano traçado por uma mulher que a amava para além do túmulo. Raquel, disse Clara ao telefone, sua voz agora cheia de uma convicção que sua amiga nunca tinha ouvido antes. Eu não vou lá para chorar. Eu não vou lá para fazer uma cena. Então por que você vai, Clara? Para se torturar? Eu vou, disse Clara, levantando-se e caminhando até o espelho. E vou dar a eles um casamento que ninguém nesta cidade jamais esquecerá. Nos dias seguintes,
Clara se moveu com um propósito que não sentia há meses. Ela levou o vestido branco à costureira para um ajuste perfeito. Ela marcou um horário no salão mais caro da cidade. Cada passo era deliberado. Ela não estava se preparando para uma festa, mas para uma batalha. Na noite em que recebeu o convite, ela fez uma ligação. Leonardo atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando. Clara, sua voz era um sussurro culpado. Eu não sei o que dizer. Que bom, ela o cortou, sua voz desprovida de qualquer emoção. Porque eu não liguei para ouvir. Liguei para fazer uma pergunta. Qualquer coisa, ele disse, a voz fraca. Clara fez uma pausa, deixando o silêncio pairar. Diga-me, Leonardo, Bianca vale 8 milhões de dólares? Ela ouviu a respiração dele engatar do outro lado da linha. Confusão, medo. O que você quer dizer com isso? 8 milhões? Ela não respondeu. Apenas desligou. Deixou-o marinar na pergunta, no pânico. Deixou-o se perguntar o que ela sabia. O convite cruel que antes a fizera tremer de raiva, agora estava em sua penteadeira. Um lembrete. Um lembrete de sua força. Um lembrete da promessa que fez a si mesma. A mulher que havia recebido aquele pedaço de papel humilhante não existia mais. Em seu lugar, havia uma mulher que segurava o legado de sua avó nas mãos, pronta para reivindicar o que era seu. Para entender a mulher sentada na catedral, era preciso entender a menina, que sempre viveu à sombra da irmã. Clara era o rascunho, Bianca a obra-prima final. Pelo menos era assim que seus pais viam. A memória mais antiga de Clara sobre essa verdade dolorosa era do seu aniversário de 7 anos. Ela havia pedido um kit de astronomia, sonhando com estrelas e planetas. Em vez disso, ganhou roupas práticas e um discurso do pai sobre a importância de ser sensata. 2 semanas depois, no aniversário de 5 anos de Bianca, a casa se encheu de balões e presentes. Bianca ganhou uma casa de bonecas de 3 andares, maior que a própria Clara. Pai não é justo, Clara sussurrou naquela noite, com lágrimas nos olhos. O presente dela custou muito mais. Seu pai suspirou sem tirar os olhos do jornal. Clara, sua irmã, é mais delicada. Ela precisa de mais coisas. Você é a mais velha, a mais forte. Você entende? Ela não entendia. Ela só entendia que ser forte significava querer menos, receber menos, ser menos. Sua mãe reforçava a mesma mensagem. Você é muito séria, filha. Ela dizia quando encontrava Clara debruçada sobre projetos de arquitetura na faculdade. Precisa aprender a ser mais leve, como sua irmã. Leveza, para Bianca, era um passaporte para a irresponsabilidade. Enquanto Clara se matava de estudar para conseguir uma bolsa na melhor universidade do país, Bianca mal passava de ano. No entanto, a festa de formatura de Bianca do ensino médio foi um evento de gala. A de Clara foi um jantar quieto em família. Mãe, eu me formei com honras. Clara tentou argumentar uma vez, depois de ver o vestido caríssimo que compraram para a formatura de Bianca. Não tivemos nenhuma festa. Oh, querida, não seja dramática, sua mãe respondeu, ajeitando o laço no cabelo de Bianca. Você sabe que seu pai e eu estávamos ocupados. E você nunca gostou de festas. Bianca vive para isso. Não tire a alegria dela. E assim Bianca flutuava pela vida, pegando o que queria, sempre com um sorriso encantador que desarmava qualquer um. Primeiro foi o par de Clara para o baile de formatura. Ele só me convidou para te fazer ciúmes, Bianca disse com um dar de ombros quando Clara a confrontou, chorando. Relaxe, irmã. É só um garoto. Depois foi uma vaga de estágio que Clara havia pesquisado por meses. Bianca ouviu a conversa, fez uma ligação e, com seu charme, conseguiu a vaga para si. Foi só networking, ela explicou. Você deveria tentar um dia, em vez de ficar só nos livros. A única pessoa que parecia enxergar através da fachada era a avó delas, Helena, a matriarca que construiu o império da família do zero. Não deixe o brilho dela ofuscar o seu fogo, Helena disse a Clara uma tarde, enquanto tomavam chá no jardim. Clara tinha 18 anos e acabara de perder a vaga do estágio. Que fogo, vovó, Clara disse desanimada. Ela consegue tudo o que quer. Eu tento. E ela simplesmente passa na minha frente e pega. Helena segurou a mão da neta. Suas mãos eram enrugadas, mas seu aperto era forte. Ela pega coisas, Clara, coisas passageiras. Um garoto, um emprego de verão. Você constrói coisas. Você tem algo que sua irmã nunca terá. Não importa o quanto tente. O quê? Substância.
A avó disse com firmeza. Paciência. E a habilidade de ver o projeto completo, não apenas a próxima peça brilhante. Nunca se esqueça disso. Na época, Clara achou que ela se referia à sua futura carreira de arquiteta. Só agora, sentada naquela igreja fria, ela entendia o peso total daquelas palavras. Seus pais sempre pediam a mesma coisa. Seja a pessoa mais madura, Clara. Essa frase foi dita quando Bianca quebrou uma valiosa escultura de sua avó e culpou. Clara. Foi dita quando Bianca gastou o limite do cartão de crédito da mãe e Clara teve que emprestar seu próprio dinheiro para cobrir. E foi dita na noite de sua própria festa de noivado. Leonardo estava radiante e Clara se sentia a mulher mais sortuda do mundo. Até que viu Bianca encostar Leonardo contra a parede da biblioteca, rindo e tocando o peito dele de uma forma que não era nada inocente. Clara a puxou para o lado mais tarde. O que você estava fazendo? Dançando, Bianca respondeu, revirando os olhos. Meu Deus, Clara, você precisa relaxar. Ele vai ser meu cunhado. Não posso nem conversar com ele? Não daquele jeito, Clara disse, sua voz baixa e furiosa. No dia seguinte, ela contou aos seus pais. Você está sendo paranoica, disse sua mãe. Sua irmã estava apenas sendo amigável. Você está estressada com o trabalho e o casamento. Não crie problemas onde não existem. Seja a pessoa mais madura, acrescentou seu pai. 3 meses depois, ela voltou para casa mais cedo do trabalho e encontrou a porta do seu quarto trancada. Ela ouviu risadas lá dentro. A risada de Bianca. O mundo de Clara desabou naquele corredor. Quando Leonardo finalmente abriu a porta, sem camisa e pálido de choque, e Bianca saiu de sua cama, usando sua camisola de seda, a traição foi tão completa, tão absoluta, que Clara mal conseguia respirar. E mesmo assim, quando ela gritou, chorou e os expulsou de sua casa e de sua vida. Seus pais a culparam. O que você esperava, Clara? Sua mãe lhe disse ao telefone alguns dias depois. Você nunca estava em casa. Você só vive para o trabalho. Um homem tem necessidades. Bianca pelo menos lhe deu atenção. Ela engoliu a raiva. Engoliu a injustiça. Por 32 anos. Mas enquanto ouvia as desculpas de sua mãe, algo dentro de Clara se partiu para sempre. A pessoa mais madura havia morrido. E a mulher que tomaria seu lugar não faria mais concessões. A descoberta da traição foi apenas a primeira onda de choque. O tsunami veio logo depois, destruindo tudo o que Clara havia construído. O caso de Leonardo e Bianca não ficou confinado às paredes de sua casa. Rapidamente se espalhou pelo escritório de arquitetura, onde ela e Leonardo trabalhavam. Seu chefe a chamou para sua sala de vidro uma semana depois. Clara, sente-se, ele disse, evitando seu olhar. Olha, eu sei que isso é difícil. Difícil não começa a descrever, ela respondeu a voz firme. Mas estou pronta para voltar ao trabalho. Quero me concentrar no projeto do arranha-céu. Era o projeto da sua vida, algo que ela havia conquistado com unhas e dentes. O chefe pigarreou. Sobre isso, a situação se tornou insustentável. As pessoas estão comentando. O ambiente está pesado. Preciso de alguém liderando a equipe que não traga, bem, drama pessoal para a mesa. Clara sentiu o sangue gelar. Drama pessoal? Eu fui traída. Ele dormiu com a minha irmã na minha casa. E eu sou o problema. Não estou dizendo que é sua culpa, ele disse impaciente. Estou dizendo que a situação é o problema. Leonardo pediu demissão esta manhã. Bianca também. Eles vão trabalhar com o pai dele. E francamente preciso de estabilidade. Vou passar a liderança do projeto para o Marcos. A promoção que vinha com o projeto. O bônus substancial que ela usaria para quitar seus empréstimos da faculdade. Tudo se foi. A narrativa que Bianca e Leonardo espalharam era sutil, mas eficaz. Clara era difícil, obcecada pelo trabalho, uma mulher fria que afastou um bom homem. Que o mundo corporativo, sempre avesso a complicações, comprou a história. Enquanto sua vida profissional desmoronava, a familiar ia pelo mesmo caminho. Seu pai a chamou para um jantar. Clara, precisamos ser francos com você. Ele começou mexendo no bife. A Medeiros em Associados não vai bem. Fiz alguns investimentos ruins. Estamos à beira da falência. Clara olhou para ele incrédula. A empresa de sua avó. O legado de uma vida inteira sendo destruída pela má gestão dele. Sua mãe interveio, a voz cheia de uma urgência desesperada.
É por isso que o casamento de Bianca é tão importante. Os pais de Leonardo são incrivelmente ricos. Eles demonstraram interesse em investir na empresa, em se tornarem sócios. É a nossa salvação, querida. Clara largou o garfo. Uma risada amarga e seca escapou de seus lábios. Deixe-me ver se entendi. Vocês querem que eu vá ao casamento, que eu assista a minha irmã se casar com o homem que me traiu, que eu sorria e aplauda, para que vocês possam conseguir um resgate financeiro? Não coloque as coisas dessa forma, disse seu pai, a voz subindo. É pelo bem da família, para que você e sua irmã tenham uma empresa para herdar. Eu não quero herdar uma empresa salva pela minha própria humilhação. Ela gritou, a dor e a raiva finalmente explodindo. Vocês estão me ouvindo? Vocês se importam com o que eles fizeram comigo? Seu pai bateu na mesa. Pare de ser tão egoísta, Clara. Pela primeira vez na sua vida, pense em alguém além de si mesma. Sua irmã encontrou a felicidade, e isso pode nos salvar. Engula seu orgulho e faça a sua parte. Foi nesse momento, naquele exato instante, olhando para os rostos desesperados e egoístas de seus pais, Clara percebeu a verdade absoluta. Ela estava completamente sozinha. E se estava sozinha, teria que lutar por si mesma. Aquela noite, movida por uma fúria fria, ela fez o que faz de melhor. Pesquisou. Lembrou-se do Dr. Almeida e da insistência de sua avó. Ligou para ele, marcou a reunião e começou a investigar os arquivos da empresa que ainda tinha acesso. E então, por um pressentimento, decidiu investigar Leonardo. Se ele era a salvação financeira, ela queria saber quão sólido ele era. O que ela descobriu foi chocante. Não levou muito tempo. Uma verificação de crédito básica, usando informações que ela ainda sabia de cor. A tela do computador brilhou no escuro de seu apartamento. Leonardo não era um salvador. Ele era um navio afundando. Dívidas de jogo. Mais de $200 mil. Empréstimos pessoais com juros altíssimos. Mas a pior parte, a que a fez perder o fôlego, foi a descoberta de 3 cartões de crédito com limites altíssimos. Cartões que ela nunca soube que existiam. Cartões que estavam em seu nome. Não, não pode ser. Ela sussurrou para o apartamento vazio, clicando nos extratos. As cobranças eram um mapa da sua traição. Joias caras compradas para Bianca, jantares em restaurantes que ela nunca visitou, noites em hotéis de luxo. Ele não apenas a traiu, ele a usou. Ele a roubou, manchando seu nome e sua pontuação de crédito perfeita no processo. Uma clareza terrível tomou conta dela. Seus pais estavam apostando a empresa da família em um mentiroso, um jogador e um fraudador. E Bianca... Bianca. Em sua ânsia desesperada de ter tudo o que era de Clara, ela havia agarrado o prêmio envenenado. Ela via o anel de diamante, o noivo charmoso, a vida que achava que estava roubando. Ela estava cega para a teia de mentiras e dívidas que vinha junto. A ignorância de Bianca seria sua ruína. E pela primeira vez em meses, Clara sentiu uma centelha de poder retornar. Eles haviam tirado tudo dela, mas eles não sabiam que, ao fazer isso, a deixaram sem nada a perder. O poder que Clara agora empunhava não vinha de um desejo súbito de retaliação. Vinha da genialidade póstuma de sua avó Helena. Clara estava sentada no escritório do Dr. Almeida, um lugar que cheirava a livros antigos e couro. O testamento de sua avó aberto sobre a mesa de mogno entre eles. Ela tinha acabado de contar ao advogado sobre a dívida de Leonardo e a fraude do cartão de crédito. Ele ouviu pacientemente, sem demonstrar surpresa. Eu temia algo assim, ele disse finalmente, ajeitando os óculos. Sua avó. Ela tinha um instinto infalível para avaliar o caráter de uma pessoa. Ela nunca confiou em Leonardo. Ela me disse uma vez para ter cuidado. Clara lembrou a voz embargada. Disse que os olhos dele eram muito ávidos. Eu achei que era apenas o jeito super protetor dela. Não era, disse o Dr. Almeida. Era a experiência de uma mulher que construiu um império lendo as pessoas. E foi por isso que ela estruturou o testamento desta forma. Ela estava preocupada, Clara. Preocupada com a má gestão do seu filho e, francamente, com a natureza predatória de sua outra neta. Mas, acima de tudo, ela se preocupava com você. Ele apontou para a primeira página do documento. Seu pai lhe disse que a empresa está à beira da falência, correto? Clara assentiu. Ele disse que fez maus investimentos. Um pequeno sorriso surgiu nos lábios do advogado.
Seu pai só tem acesso às operações do dia a dia. Helena era mais esperta do que isso. Ela manteve os ativos mais valiosos, as patentes de design que ela registrou anos atrás, propriedades comerciais em áreas nobres e um portfólio de ações, em uma sociedade separada, intocada. A Medeiros em Associados, Clara, não está falindo. Na verdade, vale de forma conservadora 8 milhões de dólares. Clara sentiu o ar escapar de seus pulmões. 8 milhões? A cifra era tão grande, tão impossível, que soou como uma língua estrangeira. Sim. E, de acordo com este documento, ele virou a página. A empresa e todos os seus ativos são deixados para uma única herdeira. Para mim? Sussurrou Clara. Para você, ele confirmou. Mas com condições. Condições muito rigorosas e muito específicas. Helena não estava lhe dando um presente. Estava lhe dando uma fortaleza. E ela queria ter certeza de que você estaria protegida dentro dela. Ele leu a primeira cláusula em voz alta. O herdeiro principal, na data em que este testamento se tornar válido, deve ser solteiro ou, se casado, o cônjuge deve passar por uma verificação financeira completa para comprovar sua estabilidade e ausência de dívidas incapacitantes, definidas como qualquer valor acima de 50 mil dólares. Clara olhou para ele, os olhos arregalados. A dívida de 200 mil dólares de Leonardo brilhou em sua mente. Então, se eu tivesse me casado com ele, você teria sido elegível, mas ele teria sido barrado como parceiro de negócios e o conselho teria poder para isolar os ativos dele. Mas sua avó não parou por aí. Ela era minuciosa. Ele continuou a ler. O cônjuge também deve ser de caráter moral irrepreensível, aprovado por um conselho de diretores nomeado pela própria Helena. Caráter moral irrepreensível? Clara repetiu. Isso é tão vago. Como isso pode ser aplicado legalmente? Ah, mas não é vago, disse o Dr. Almeida, seus olhos brilhando, porque sua avó o definiu, com a ajuda de 3 advogados muito bons. Ele leu a adenda mais importante, o verdadeiro golpe de mestre. Para os fins deste testamento, uma falha no caráter moral será definida, entre outras coisas, como o envolvimento em um ato de infidelidade com um membro da família, especificamente com um indivíduo que esteja em um noivado formal. Tal ato resultará na deserdação permanente e irrevogável do beneficiário envolvido. O mundo de Clara parou. Cada palavra se encaixou, formando uma imagem de clareza ofuscante. Ela sabia, sussurrou Clara. Ela não podia saber, mas ela sabia. Ela suspeitava, corrigiu o advogado. Ela viu a maneira como Bianca olhava para o que era seu. Ela viu a ganância em Leonardo. Então ela criou uma armadilha legal perfeita. O testamento só se tornaria válido 6 meses após a morte dela, exatamente no dia do seu casamento. Clara finalmente entendeu. Sua avó não havia definido um prazo aleatório. Ela deu tempo suficiente para que a verdadeira natureza de todos viesse à tona. Se Bianca e Leonardo fizessem a coisa certa, nada aconteceria. Mas se eles cedessem à sua ganância e traição, eles acionariam a armadilha. Ao se casar com Leonardo, um homem endividado e fraudador, Bianca anularia sua própria reivindicação a qualquer parte da herança, mesmo que contestasse. Ao cometer o ato de infidelidade que quebrou o noivado, ela se selou para fora da fortuna da família para sempre. Ela mesma assinou sua sentença. Ela não me deixou dinheiro, Dr. Almeida, disse Clara, uma lágrima finalmente escorrendo por seu rosto. Não de tristeza, mas de uma gratidão avassaladora. Ela me deixou justiça. Ela lhe deu a arma e o escudo, Clara, disse o advogado gentilmente. Ela confiava que você saberia quando e como usá-los. O que você vai fazer agora é com você. Clara enxugou a lágrima. Ao sair do escritório, ela não se sentia mais como uma vítima. Ela era a herdeira, a executora do plano final de sua avó, e ela daria a todos exatamente o que o testamento de Helena determinava. Nos dias que antecederam o casamento, a família de Clara, sentindo que algo estava errado, montou uma ofensiva completa. Eles não sabiam o que ela planejava, mas sua calma era mais assustadora do que qualquer ataque de raiva. A primeira a atacar foi Bianca. Ela ligou 3 dias antes da cerimônia. Sua voz um xarope de falsa doçura. Clara, foi irmã, ela começou. Bianca, respondeu Clara com uma neutralidade cortante,
Olha, eu estive pensando sobre o convite. Bianca continuou forçando um tom de preocupação. Eu sei que talvez tenha sido insensível. E eu quero que você saiba que não precisa vir. De verdade. Eu entendo que seria doloroso demais, e a última coisa que eu quero é que você se envergonhe. Clara quase riu da audácia. Envergonhar-se, como se ela fosse a pessoa com motivos para sentir vergonha. Não se preocupe, Bianca, disse Clara, e sua voz soou genuinamente leve, o que desarmou completamente sua irmã. Eu não vou me envergonhar. Aliás, eu deveria ter te ligado para agradecer. Um silêncio confuso do outro lado da linha. Agradecer. Pelo quê? Por tudo, disse Clara. Você me salvou. Você me fez o maior favor da minha vida. Eu não perderia a chance de ver o seu amor verdadeiro em ação por nada neste mundo. Vejo você no altar. Ela desligou antes que Bianca pudesse responder, imaginando o rosto chocado e confuso da irmã. O próximo foi Leonardo. Ele não ligou. Ele era covarde demais para isso. Em vez disso, uma enxurrada de mensagens de texto começou a chegar na noite seguinte. Clara, por favor, não vá ao casamento. O que você quis dizer com aquela pergunta sobre o dinheiro? Nós precisamos conversar. O que você sabe? Ok, eu admito, eu errei. Eu estava desesperado. Era sobre o dinheiro, mas eu me apaixonei por ela. Clara leu a admissão. Era sobre o dinheiro e salvou uma captura de tela. Cada mensagem era mais um prego no caixão dele. Ela não respondeu a nenhuma. Seu silêncio era mais poderoso do que qualquer palavra que ela pudesse digitar. A terceira ofensiva veio de sua mãe. Ela apareceu no apartamento de Clara sem avisar, o rosto tenso. Eu não vou tomar muito do seu tempo, disse a mãe, estendendo um envelope. Seu pai e eu conversamos. Achamos que você merece um descanso. Uma viagem. Aqui tem um cheque. O suficiente para você ir para qualquer lugar do mundo. Um spa na Suíça, uma praia na Tailândia. Apenas não esteja aqui no sábado, querida. Faça isso por si mesma. Clara olhou para o cheque, depois para a mãe. Era um suborno. Eles estavam tentando comprar o seu silêncio, a sua ausência. Mãe, disse Clara, sua voz perigosamente calma. Aconselho que guarde este dinheiro. Não seja orgulhosa, Clara. Não é orgulho, ela a cortou. É um conselho financeiro. Pelo que eu sei sobre a situação da empresa, cada centavo vai ser necessário em breve. Vocês vão precisar de muito mais do que isso. A cor sumiu do rosto de sua mãe. Clara abriu a porta. Tenha uma boa noite. Ela fechou a porta na cara de sua mãe, chocada, o cheque ainda estendido na mão dela. A ofensiva final e mais pesada aconteceu na noite anterior ao casamento. Uma intervenção. Seu pai, sua mãe e até sua tia, todos apareceram em sua porta com expressões sombrias. Chega de joguinhos, Clara, seu pai começou, a voz de quem não tolera absurdos. Nós exigimos que você nos diga o que está planejando. Eu não estou planejando nada, mentiu Clara docemente, sentando-se em uma poltrona e cruzando as pernas. Só vou a um casamento para o qual fui convidada. Você vai arruinar o dia perfeito da sua irmã, disse sua tia quase chorando. Pense na família, no que as pessoas vão dizer. Dia perfeito? Clara repetiu, o sorriso desaparecendo. Vocês estão realmente chamando de perfeito o dia em que vão entregar sua filha a um homem com mais de $200 mil em dívidas de jogo? Os três ficaram em silêncio, um silêncio mortal. E isso não é tudo, continuou Clara, saboreando o choque deles. Vocês sabiam que o futuro genro de vocês é um fraudador? Que ele abriu cartões de crédito em meu nome e gastou uma fortuna para financiar seu caso com Bianca? É esse o homem que vocês estão tão ansiosos para adicionar à família? Seu pai gaguejou. Isso é uma mentira. Você está inventando coisas para machucá-los. É inveja, acusou sua mãe, recuperando a voz. Você sempre teve inveja da sua irmã. Você não suporta vê-la feliz, então cria essas histórias horríveis. A negação deles era tão profunda, tão desesperada. Eles não queriam acreditar porque a verdade destruiria seu único plano de salvação. Eles se levantaram para ir embora, derrotados, mas ainda desafiadores. Quando sua mãe chegou à porta, ela se virou, os olhos faiscando de uma raiva impotente. Sua avó, ela disse, a voz tremendo, teria vergonha de você. Clara ficou em pé na sala silenciosa por um longo tempo depois que eles foram embora. A acusação de sua mãe pairou no ar. Vergonha? Não!
Vovó Helena não sentiria vergonha. Ela estaria sentada na poltrona ao lado, sorrindo. Clara olhou para o vestido branco pendurado na porta do armário, pronto para o dia seguinte. Veremos. Ela sussurrou para a sala vazia. Veremos quem vai sentir vergonha. A cerimônia aconteceu em um jardim deslumbrante, sob um arco de rosas brancas e jasmim. O sol da tarde filtrava-se pelas árvores, criando um cenário de conto de fadas. Era exatamente o local, a decoração, as flores que Clara havia planejado para o seu próprio casamento. Ver Bianca ali no centro de seu sonho roubado deveria ter doído. Mas Clara não sentia nada além de uma calma gelada. Ela era uma espectadora em um teatro, esperando o ato final. Os votos de Bianca foram uma performance digna de um prêmio. Ela chorou lágrimas perfeitamente cronometradas enquanto olhava nos olhos de Leonardo. Meu amor, ela começou, a voz embargada de emoção calculada. Você me ensinou que o amor verdadeiro não pode ser planejado em uma agenda ou projetado em uma planta. Ele simplesmente acontece, de forma selvagem e livre. Ela fez uma pausa e seus olhos encontraram os de Clara na multidão por uma fração de segundo. Alguns amores são construídos sobre planos e expectativas, mas o nosso foi construído sobre uma verdade inegável. E eu prometo honrar essa verdade, essa paixão, todos os dias da minha vida. Os convidados suspiraram, comovidos. Clara viu as palavras pelo que eram. Indiretas, cruéis, projetadas para feri-la. Quando chegou a vez de Leonardo, a energia mudou. Ele parecia nervoso. Sua voz era fraca e ele não conseguia encarar ninguém. Seus votos foram curtos, vagos e notavelmente desprovidos da palavra amor. Bianca, eu prometo honrar e respeitar você. Ele gaguejou olhando para um ponto acima da cabeça dela. Prometo ser seu parceiro em todos os momentos. Eu aceito você. Foi estranho, quase clínico, mas a maioria dos convidados envolvidos no romance do dia não pareceu notar. O padre sorriu, alheio à corrente subterrânea de tensão. Ele falou sobre a santidade do matrimônio, sobre construir uma vida juntos com base na honestidade, confiança e transparência. A cada palavra, Leonardo parecia encolher um pouco mais dentro de seu terno caro. Bianca, por outro lado, irradiava triunfo com o queixo erguido, convencida de que havia vencido. Então, o momento chegou. O clímax da cerimônia. O padre abriu os braços para a congregação. Sua voz ressoou pelo jardim silencioso. E agora, perante Deus e estas testemunhas, eu lhes pergunto, se alguém aqui presente conhece algum impedimento justo e legal para que este homem e esta mulher não se unam em sagrado matrimônio, que fale agora ou cale-se para sempre. Um silêncio absoluto caiu sobre o jardim. Era o momento da verdade. Pássaros cantavam nas árvores, alheios ao drama humano abaixo. Bianca não resistiu. Ela virou a cabeça ligeiramente e lançou a Clara um olhar de puro escárnio. Um sorriso vitorioso e cruel dançou em seus lábios, desafiando-a. Você perdeu, o sorriso dizia. Cale-se para sempre. Foi o último erro que ela cometeu. Para o choque de todos, um som quebrou o silêncio. O leve arrastar de uma cadeira. Clara se levantou. Um suspiro coletivo percorreu a multidão como uma onda de choque. 200 rostos se viraram para ela. O sorriso de Bianca congelou e se desfez, substituído por uma máscara de puro horror e incredulidade. Leonardo ficou branco como o vestido da noiva, parecendo que ia desmaiar. Os pais de Clara olharam para ela como se tivessem sido apunhalados. Eu me oponho. A voz de Clara não era alta, mas era tão clara, firme e cheia de autoridade que cortou o ar como uma lâmina de vidro. Cada pessoa no jardim a ouviu perfeitamente. O padre, perplexo, piscou várias vezes. Perdão, minha senhora. Eu disse que me oponho a este casamento, repetiu Clara, seus olhos fixos não no padre, mas em Bianca e Leonardo. E com que base a senhora se opõe? O padre perguntou, completamente fora de seu elemento. Com base em fraude, engano e impedimentos legais e financeiros que tornam esta união inválida, respondeu Clara. Então ela começou a andar. Ela saiu de seu banco e caminhou pelo corredor central em direção ao altar. Os convidados se encolheram em seus assentos, como se sua presença fosse elétrica. Sua calma era a parte mais aterrorizante. Ela não estava gritando ou chorando. Ela estava executando. Enquanto caminhava, ela abriu sua bolsa e tirou a pequena caixa de madeira polida.
O que você pensa que está fazendo? Bianca sibilou, a voz tremendo de fúria. Seguranças. Mas ninguém se moveu. Todos estavam hipnotizados pela mulher de branco que se aproximava do altar como se fosse a dona do lugar. Clara parou em frente ao padre, ignorando sua irmã e seu ex-noivo. Ela estendeu a caixa. Padre, disse ela, sua voz ressoando com um poder inegável. Nesta caixa estão documentos legais, contratos, extratos bancários e a última vontade e testamento de minha avó. Eles provam que este casamento não é apenas uma péssima ideia. É um ato de fraude, e eu tenho todas as provas aqui. O espetáculo não era mais sobre um casamento. Era um tribunal. E Clara não era a vítima. Ela era a promotora, a juíza e o júri. O padre olhou para a caixa de madeira como se fosse uma serpente. Antes que pudesse protestar, um homem de terno elegante se levantou na terceira fileira. Padre, com sua licença, disse o homem com uma voz calma e autoritária. Meu nome é Dr. Almeida. Eu era o advogado pessoal de Helena Medeiros, a falecida matriarca desta família. Posso garantir pessoalmente a autenticidade e a urgência legal de cada documento nessa caixa. Sob a lei, seu conteúdo representa um impedimento material a esta cerimônia. Aconselho que o leia. O apoio legal deu ao padre o empurrão que ele precisava. Com as mãos visivelmente trêmulas, ele aceitou a caixa de Clara. Abriu-a e tirou um documento de uma página, um resumo dos pontos-chave. Os pais de Clara e Bianca estavam agora de pé, os rostos uma mistura de pânico e fúria. Isto é um circo. Parem com isso agora, gritou o pai de Clara, mas era tarde demais. O padre começou a ler, sua voz vacilante ecoando pelos alto-falantes do jardim. De acordo com a última vontade e testamento de Helena Medeiros, que entra em vigor hoje, ele fez uma pausa olhando para Clara, que assentiu. A totalidade de seu espólio, incluindo a empresa Medeiros em Associados e ativos líquidos, avaliados em 8 milhões de dólares, será deixada para sua neta, Clara. Um grito abafado veio da mãe das noivas. Murmúrios chocados varreram a multidão. 8 milhões de dólares. A cifra pairava no ar. Bianca olhou para Clara, os olhos arregalados de inveja e choque, mas ainda com um traço de triunfo. A fortuna ainda era da família. O padre continuou. Esta herança, no entanto, está sujeita a condições estritas. Cláusula 12, seção B. Qualquer herdeiro nomeado que se case com um indivíduo com dívidas financeiras comprovadas superiores a 50 mil dólares será imediatamente desqualificado de receber qualquer parte da herança. O rosto de Bianca vacilou. Seus olhos se cravaram em Leonardo. Do que ele está falando? Ela sibilou. Leonardo estava suando profusamente agora, incapaz de responder, mas a bomba final ainda estava por vir. O padre engoliu em seco, como se não quisesse ler a próxima linha. E a cláusula 14, seção C, ele gaguejou. Qualquer membro da família que comprovadamente se envolva em um ato de infidelidade com o noivo ou noiva de outro membro da família, violando assim a santidade dos laços familiares, será permanente e irrevogavelmente deserdado, sem possibilidade de contestação. O silêncio foi quebrado. O jardim explodiu em um caos de sussurros e exclamações. A cláusula era tão específica, tão claramente direcionada, que não deixava dúvidas. Era uma arma apontada diretamente para o coração de Bianca. Foi então que Clara se virou para o homem que quase se tornou seu marido. Sua voz, ao contrário da do padre, não tremeu. Estava fria e afiada como gelo. Leonardo, ela disse alto o suficiente para que todos ouvissem. Por que você não conta a todos sobre os seus gostos caros? Conte a eles sobre os mais de 200 mil dólares que você deve em dívidas de jogo. Ou talvez, ela acrescentou dando um passo à frente, você prefira falar sobre os 3 cartões de crédito fraudulentos que abriu em meu nome para pagar por tudo isso? Isso é mentira. Ela está mentindo para arruinar tudo. Leonardo gritou, o pânico transformando sua voz em um ganido agudo. Bianca se virou para ele, o véu caindo de seu rosto, enquanto ela o agarrava pelo braço. Leonardo, dívidas, fraude? Do que ela está falando? Diga-me que é mentira. Mas o rosto aterrorizado dele era toda a resposta de que ela precisava. A verdade a atingiu com a força de um golpe físico. O homem com quem ela estava se casando não era um príncipe rico. Ele era um mentiroso falido. E ela, em sua tentativa de roubar a vida perfeita de sua irmã,
havia acabado de se deserdar de uma fortuna de 8 milhões de dólares. Ela trocou tudo por nada, por dívidas. Clara olhou para o rosto desmoronando de sua irmã, o rosto que a havia escarnecido por toda a vida. Ela não sentiu ódio, não sentiu alegria. Sentiu apenas o fim de um fardo pesado. Você me fez um favor, Bianca, disse Clara, sua voz agora suave, o que a tornou ainda mais devastadora. Você achou que estava roubando o meu futuro, mas tudo o que pegou foi o meu pior erro. Você me salvou dele. Então, do fundo do meu coração, obrigada. Em um último ato de desespero estúpido, Leonardo gritou, apontando um dedo trêmulo para Bianca. Não importa. Eu a fiz assinar um acordo pré-nupcial. Ela não pode tocar em nada que é meu. Um advogado na plateia, um tio distante, soltou uma gargalhada alta e amarga. Um pré-nupcial protege os bens, seu idiota. Não as dívidas. Você acabou de anunciar publicamente que a vinculou legalmente a todas as suas dívidas. E não o contrário. Essa foi a última gota. Para Bianca, a humilhação era total. Ela não foi apenas enganada por sua irmã, mas foi completamente ludibriada pelo homem ao seu lado. Seu dia de triunfo, seu momento de glória, havia se transformado em um pesadelo financeiro e social em praça pública. Seus joelhos cederam. O lindo vestido de noiva, o símbolo de sua vitória roubada, amarfou-se ao seu redor enquanto ela desabava no chão em meio às rosas brancas, soluçando histericamente. O conto de fadas havia se transformado em um desastre de proporções épicas. O colapso foi completo. O desmoronamento no jardim foi apenas o começo. O que se seguiu foi rápido, implacável e completo. Antes mesmo que a maioria dos convidados se recuperasse do choque, 2 policiais à paisana, previamente contatados pelo Dr. Almeida, aproximaram-se discretamente de Leonardo. Senhor, disse um deles calmo, mas firme, gostaríamos de lhe fazer algumas perguntas sobre alegações de fraude de cartão de crédito. Por favor, nos acompanhe. Leonardo, pálido e derrotado, não resistiu. Ele foi escoltado para fora do seu próprio casamento, deixando para trás uma noiva em prantos e um futuro em ruínas. Ao mesmo tempo, os pais de Clara foram interceptados por 2 membros do novo conselho da empresa, homens de semblante sério nomeados por Helena em seu testamento. Precisamos agendar uma reunião para segunda-feira de manhã, disse um deles, a voz gélida. Temos questões urgentes a discutir sobre a má gestão de fundos e possíveis desvios na última década. O pânico nos rostos deles foi a confirmação de sua culpa. A ruína deles não seria apenas social, mas também legal e financeira. Bianca foi deixada sozinha no altar desfeito, seu choro histérico a única trilha sonora do desastre. Os convidados foram embora rapidamente, ansiosos para escapar da cena e mais ainda para começar a espalhar a história. O vídeo do casamento, gravado no celular de um convidado, tornou-se viral antes mesmo do sol se pôr. Na internet, Clara não era a ex-amarga, mas a noiva da justiça. A opinião pública estava esmagadoramente do seu lado. A carreira de influenciadora digital de Bianca, construída sobre uma imagem de perfeição e autenticidade, evaporou em questão de horas. Na segunda-feira seguinte, enquanto seu pai e sua mãe enfrentavam uma investigação contábil devastadora, Clara entrou na sala de reuniões da Medeiros em Associados. Com o Dr. Almeida ao seu lado, o conselho a nomeou por unanimidade a nova CEO da empresa. Sua avó ficaria imensamente orgulhosa, disse o Dr. Almeida. A notícia de sua liderança e da estabilização financeira da empresa se espalhou rapidamente. Naquela mesma tarde, ela recebeu uma ligação de um investidor bilionário que seu pai perseguia há anos sem sucesso. Senhorita, disse o homem do outro lado da linha, li sobre o que aconteceu. Admiro a coragem e a estratégia. Minha empresa não faz negócios com homens fracos, mas fazemos negócios com líderes fortes. Gostaria de discutir um investimento. Foi o primeiro de muitos. Clara, com a mente estratégica que herdara da avó, não apenas salvou a empresa, ela a transformou, levando-a a um sucesso que seu pai jamais poderia ter sonhado. Seus pais, despojados de suas posições e enfrentando a ruína, tiveram que vender a mansão e se mudar para um apartamento modesto. A desgraça social foi sua sentença final. 6 meses se passaram. A vida de todos havia mudado drasticamente. Leonardo, após um acordo judicial, desapareceu.
enfrentando acusações criminais e uma montanha de dívidas que o seguiriam para sempre. Bianca atingiu o fundo do poço. Sem dinheiro, sem carreira e sem amigos, ela foi forçada a fazer algo que nunca havia feito antes: trabalhar. Começou como garçonete em um pequeno café e se matriculou em cursos noturnos na faculdade comunitária. Pela primeira vez, estava aprendendo o valor da responsabilidade. Um dia, uma carta simples chegou ao escritório de Clara. A caligrafia era de Bianca. Clara hesitou antes de abrir. Não era um pedido de desculpas, o que de certa forma era ainda mais significativo. Eu não escrevo para pedir perdão, dizia a carta, pois sei que minhas ações não o merecem. Escrevo porque preciso que você saiba que eu finalmente entendi. Passei toda a minha vida com inveja do que você tinha, sem nunca perceber que você construía as coisas. Eu só sabia pegar. Agora, estou aprendendo a construir algo meu do zero. É a coisa mais difícil que já fiz. E a única coisa da qual já me orgulhei. Não espero que você me perdoe. Apenas queria que soubesse. Clara dobrou a carta. Um capítulo de sua vida, cheio de dor e rivalidade, estava finalmente encerrado. Ela própria havia mudado. Livre do drama familiar, ela floresceu. Estava em um novo relacionamento com um professor de História da Arte chamado Marcos, um homem gentil que a admirava por sua inteligência e força, não por seu dinheiro ou status. Naquela noite, eles estavam caminhando em um parque enquanto o sol se punha. Você parece em paz, disse Marcos, segurando sua mão. Clara olhou para o céu pintado de laranja e roxo e sorriu. Um sorriso genuíno e leve. Eu estou, ela respondeu. Acho que passei a maior parte da minha vida tentando me encaixar em uma planta que não era minha. Agora o projeto é meu. Cada linha, cada ângulo. Ela finalmente estava no comando de sua própria vida, honrando o legado que sua avó sempre quis para ela. Helena não lhe deixara apenas uma fortuna. Deixara-lhe uma lição. A de que as vitórias mais duradouras não são conquistadas com ataques impulsivos, mas com paciência, preparação e a coragem de esperar pelo momento exato para reivindicar o que é seu por direito.